Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de 447, Emigrações e Imigrações dos Espíritos, a Gênesis, capítulo 11. Então, olha só, sequência. Na destruição que por essas catástrofes se verifica, então vamos pensar da seguinte forma. World Trade Center. Então, houve casos que eles não encontraram corpos físicos, de 40, 50% daquelas pessoas. Por quê? Porque foram incineradas por causa da temperatura muito alta, de muitos gases, ali, e o fogo. Então os corpos foram incinerados. Pois bem, numa guerra, nós temos que explicar assim por partes para mostrar, porque na destruição que por essas catástrofes se verifica. Então nós estamos mostrando exemplos, edifício Joelma, em São Paulo, creio que em 1974, também morreu um bom número de pessoas. Não sei o número, não, eu confesso. Quando eu não sei, eu confesso. Mas você deve se lembrar desses episódios, e morreu um bom número de pessoas. Muitos corpos não foram encontrados, outra coisa, o Titanic em 1912, 1.500 corpos não foram encontrados. Olha só para você ver. Por causa da profundidade, a pressão lá embaixo enorme, você entendeu? O que levou muitos, peixes, tubarão, baleia, essas coisas todas também a fazer o banquete deles. É a natureza. Nós conhecemos alguns políticos, que já caíram em alto mar, assim, de helicóptero, não vou citar nome por questão de ética, e os corpos não foram encontrados. Nós temos recentemente agora, mas nós já explicamos já esse caso, não vou entrar nos detalhes, alguns seres que se sucumbiram, quando tentaram ir até os destroços do Titanic, Então, os corpos também não foram encontrados e não vão ser encontrados, porque a alta pressão desintegra toda a matéria orgânica. E os peixes também se alimentam, faz parte da natureza, é tudo orgânico. É tudo orgânico, Numa guerra, por exemplo, uma bomba cai e mata ali não sei quantas mil pessoas, estraçalhando os corpos das pessoas todas. Então, olha só para você ver, na destruição que por essas catástrofes se verifica, de grande número de corpos, de grande número de corpos, porque a catástrofe, ela acontece em questão de corpos. Nada mais há do que rompimento de vestiduras. Nenhum espírito perece. Vamos usar esse termo assim. O corpo perece, mas o espírito que habitava aquele corpo não perece.
ele, em muitos casos, nem vê o que aconteceu, como, por exemplo, eu não posso falar mais do que isso, porque senão o vó me tira do ar. Essas pessoas que tentaram ir até o Titanic, eles nem viram como desencarnaram. Eles nem viram. Sabe por quê? Porque ocorreu com eles um fenômeno, não, um processo que se chama-se improsão. Improsão. No caso de pressão no fundo do mar, improsão é de fora para dentro. É como se fosse uma laqueadura de alta pressão. Pois pegue uma sacolinha de plástico e faz assim, ó, na sua mão. Tchau! É o que aconteceu com eles. De fora para dentro. Pressão de fora. Tchau! Então, aquela pressão ali, só a pressão já levou eles a um estado de inconsciência. Eles desmaiaram antes. Desmaiaram antes. Desmaiaram da pressão. E que pereceu ali foi só os corpos. O espírito continua numa boa. Assim, foram levados para as regiões espirituais, estão sendo tratados, né? E tem mais coisas por aí, mas a gente não pode falar mais do que isso, né? Então, é o que acontece. Então, olha só para você ver. Rompimento de vestiduras, nenhum espírito perece. Eles apenas mudam de planos. Nós, quando deixamos o nosso corpo, nós só mudamos de plano. E o espírito, quando reencarna, ele também muda de plano. Ele deixa o plano espiritual, que é a erraticidade, para adentrar-se ao plano físico. Quando nós deixamos o plano físico, nós retornamos ao plano espiritual, que é a erraticidade. É uma porta que se abre, é uma porta que se fecha. O desencarne, presta atenção numa coisa, com todo respeito. Vai no teu quarto. Abra a porta. Fecha. Agora, abra de novo e saia. É isso que acontece com o espírito e o corpo. Quando na erraticidade, no plano espiritual, nos encontramos, abrimos uma porta que se chama reencarnação e adentramos o corpo físico, o corpo material, orgânico aqui, e aqui permanecemos durante aquele período programado. Venceu a programação, abrimos essa porta de novo e retornamos à pátria espiritual, que é a desencarnação. Agora, é aquilo que nós já dissemos outras vezes. Não existe no universo e na eternidade 2 casos de reencarnação igual e nem de desencarnação, devido à questão, ou melhor, devido ao fator desigualdade evolutiva. Tal morte, tal vida.
tal vida, tal morte. Você entendeu? Então, acontece daquelas pessoas, acontece sim, uma coisa que eu vou contar agora, ó. Acontece daquelas pessoas internar. Você interna lá, por exemplo, você interna lá sua tia. Vamos pensar por assim. E a sua tia já faz 2, 3 meses que está em coma e não morre, mas não volta a viver novamente aqui, né? Não volta a consciência. E não morre, não morre, não morre, e os médicos pensam dessa noite, essa mulher não passa. E ela passa. E ela ali. Pode estar acontecendo uma outra questão aí. Pode ser que ela, por ser tão apegada à matéria, ela mesmo está rejeitando o retorno à pátria espiritual. É onde os benfeitores espirituais, aquelas pessoas que têm conhecimento, rogam aos benfeitores espirituais para ir até lá e ajudá-la no desligamento parcial. Que é esse desligamento parcial? É o desligamento orgânico, mas não o desligamento dos sentimentos do modelador da forma, o que leva aquele espírito ainda a permanecer junto com o corpo no túmulo durante alguns anos devido à somatização. Aí isso aí é triste. Isso é triste, mas é triste mesmo para o espírito. Eu já presenciei alguns casos assim e eu sei que não é brincadeira, né? Eu vou dizer para você uma historinha. Eu participei uma vez de um pré-resgate, só que não foi possível o resgate. Uma equipe espiritual, eu tive a oportunidade de participar com essa equipe espiritual. Eles foram até um cemitério para poder resgatar um espírito que já fazia uns 8 meses que estava preso ao corpo físico, ao túmulo ainda, estava preso ao corpo ali no túmulo e tudo mais. Pois bem, e ao chegar lá, toda a equipe, né, nós estávamos presentes, e sei que esse espírito, quando ele percebeu que a equipe estava para o lado de fora do túmulo, é óbvio, ele mergulhou, né, nos restos mortais orgânicos, e chamado ele não saía, os benfeitores tentaram neutralizar ele, mas não podia ir além disso por causa do livre-arbítrio do espírito também, e ele deu um trabalho imenso, e era de dar dó, porque de repente aquela lápide, a lápide do túmulo, para todos nós que estávamos ali presentes, ela deixou de existir e nós víamos apenas o esquife aberto com aquele espírito mergulhado dentro daquele caixão, né? Daquele esquife, o espírito mergulhado dentro daquele caixão que é um esquife, é a mesma coisa, e o caixão repleto de líquido, né, que faz parte do organismo em decomposição, e o espírito lá preso naqueles restos mortais. Ele achava que estava preso, mas é uma somatização, estava somatizado.
e ele fazia de tudo para poder levantar aqueles braços em putrefação, aquela cabeça em putrefação, aquelas pernas em putrefação. Ai, Luiz, credo, que história, Luiz! Quer um conselho? Não quer passar por isso? Só tem um caminho, o do mestre. Opta pelo caminho de Barrabás para você ver. Quem sou eu para dizer que você vai passar? Eu não sou ninguém. Mas a chance é muito grande do ser em processo de evolução passar por isso. E ele punha eu vou usar esse termo, ele punha a cara para fora assim, daquele líquido e respirava, e depois ele mergulhava de novo, e aqueles vermes, aqueles, né, parasita, aquelas coisas todas ali mergulhadas ali, mas estava parecendo, o esquife estava parecendo uma lata de lavagem. E depois chegou-se à conclusão, todo mundo disse, de que ali teríamos que voltar mais umas 10, 15, 20 vezes para ajudá-lo. Agora, para você ver o estado de cegueira que aquele espírito se encontrava. Luiz, eu não acredito nessa história que você está contando. Mas não tem problema. Não tem problema, né? O importante é que existe, e eu peço a Deus e a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, que você nunca passe por isso, porque o dia que você passar, você vai se lembrar dessa história e você vai ver o quanto é doloroso. É doloroso. É triste de se ver. Agora imagina quem está lá na pele daquele nosso irmão. Então eu conto aqui com o coração partido, né? Mas já foi libertado também, já, depois de várias insistências da equipe espiritual, né? Ele já foi libertado, já. Então aqui, ó, eles apenas mudam de planos, em vez de partirem isoladamente. Mudam apenas de plano em vez de partir isoladamente, né? Partem em bandos. O que quer dizer isso aqui? Um desencarne coletivo. Partem em bandos. 200, 300, 1000, 2000, 3000 almas retornam à pátria espiritual coletivamente, onde os bons espíritos já os esperam. Os bons espíritos já os esperam, porque os bons espíritos ficam sabendo com antecedência que está prestes a uma catástrofe mundial. Você entendeu? Os bons espíritos... Você assistiu o livro... Você assistiu o filme Nosso Lar? Então você se lembra, você consegue se lembrar agora do que eu estou dizendo agora. Quando iniciou-se a Segunda Guerra Mundial, o que nossa irmã veneranda fez? Reuniu todo mundo, meus irmãos. Não foi mais ou menos assim? Necessitamos da ajuda de todos vocês. Então, nosso lar todo se prontificou a receber boa parte daqueles espíritos que, através da guerra, Segunda Guerra, retornariam à pátria espiritual. Então, Deus não desampara ninguém, gente. Né? Então, partem em bandos. Essa a única diferença, visto que, ou por
uma causa ou por outra, fatalmente tem que partir cedo ou tarde. Então, ou por uma causa ou por outra, fatalmente tem que partir cedo ou tarde. Tem que partir. Eu vou usar aquele termo assim, e vou usar aquele outro termo também assim, você começou a morrer a partir do momento em que os teus pais atuaram ali no ato da concepção. Desde o ato da concepção para cá, o que se resume em orgânico, daquele momento em diante começou a morrer. Porque aquela transformação toda ali carece-se de energia. Então, toda queima de energia para a transformação. Então, tudo que se transforma desgasta. E o nosso corpo é preciso entender, você sabe disso. Molecularmente, o nosso corpo encontra-se em atrito. As moléculas encontram-se em atrito. E por se encontrarem em atrito, é natural que está ocorrendo uma queima, uma perda, né, de energia. O que já levou, já disse isso, que já levou os cientistas a dizer que uma pessoa de 70, 80 anos, o teu corpo físico já modificou de 5 a 6 a 7 vezes. Então, nós nunca que desencarnamos com o corpo, aquele que se formou lá no útero de nossa mãe. O espírito, sim, ele participa de todas as etapas, porque ele é imortal. Mas o corpo, até por esse processo de atrito das moléculas, essa queima de energia, então o corpo, né, vai se desgastando. Então, bilhões de moléculas e células morrem todo dia, bilhões. Por exemplo, 1 bilhão de células morrem por dia, mas 2 bilhões nascem todos os dias, todos os instantes, ininterruptamente. Ora, é assim que funciona, né? Então, nós vamos gravar mais vídeo, porque vó tá pedindo para gravar mais vídeo. Então, você observa, olha, 2, 3, 4, 5 vídeos. 5. Eu vou fazer questão de ler para você aqui quantas linhas. 4, 6, 8, 10, 12. 12 linhas. 5 vídeos de 26 minutos. Agora, aqui nós ainda abreviamos. Tem muitas abreviaturas aqui. Porque daria para falar muito mais coisa, mas nós vamos continuar, porque esse tema aqui vai longe ainda. Vamos para o próximo vídeo.